Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Reis e hoje nós vamos dar início ao assunto logaritmos. Então, começando pela definição, temos que, sendo A e B números reais positivos, ou seja, esse A e esse B aqui, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente e que A deve ser elevado de modo que a potência obtida de base A seja igual a B. Antes da gente começar uma operação sobre logaritmos, que vai ficar muito fácil de entender isso aqui, nós vamos ver alguns exemplos do que pode ser um logaritmo e o que não pode ser um logaritmo com base na definição. Então aqui nós temos 5 exemplos e nós vamos verificar se esses exemplos são ou não log. Mas antes disso nós temos que lembrar que A é a nossa base, então eu vou escrever aqui, A é igual a base, B é o nosso logaritmando. E esse x aqui, gente, ele é o valor do nosso logaritmo, então nós chamamos ele de logaritmo. Aqui pela definição nós temos algumas restrições. Que restrições são essas? Que a base, que no nosso caso aqui é o A, vou colocar aqui em cima, o A ele precisa ser um número positivo, ou seja, ele tem que ser maior do que zero. E o A também ele precisa ser diferente de 1. Ele não pode ser 1 nunca. Já o B, nós temos apenas que ele precisa ser maior do que zero, ou seja, ele precisa ser um número positivo. A restrição é somente essa. Então, com isso, a gente já consegue verificar se esses exemplos são ou não logaritmos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um log de 3 na base 5. Note que a minha base é positiva e é diferente de zero, e o meu logaritmando é positivo. Então, realmente, este aqui é um exemplo de logaritmo. Log de menos 3 na base 7. Como podemos ver, a nossa base aqui é 7, e o 7 ele é positivo e diferente de 1. Até aqui está tudo ok. Porém, o nosso logaritmando ele é negativo. E pela definição de logaritmo, não é aceito um logaritmando negativo. Ele precisa ser positivo. Então, este caso aqui não é um caso de logaritmo. Aqui no nosso terceiro exemplo, nós temos log de 3 na base 0. Como vocês podem ver, a nossa base é 0. E aqui, na nossa restrição, diz que a nossa base precisa ser maior do que 0. Então aqui também não vale, apesar do nosso logaritmando estar correto. Aqui para o nosso penúltimo exemplo, nós temos log de 2 na base 1. Então, novamente, temos uma base que não é aceita pela restrição. Nós temos que a base precisa ser maior do que 0, um número positivo e diferente de 1. E nesse caso aqui nós temos exatamente o número 1, que não é permitido. Então, aqui é mais um caso de um logaritmo que não funciona, que não existe. E por último, nós temos apenas escrito log de 6, logaritmo de 6. E aí, o que isso significa? Quando não aparece nada na base, gente, significa que essa base é uma base decimal, é uma base onde o número que está ali oculto é o 10. E nós temos que 10 é o quê? Ele é maior do que 0 e diferente de 1. E aqui no nosso logaritmando, que é o 6, ele também é maior do que 0. Então, este caso também é aceito. Então, lembre-se disso. Qualquer logaritmo que não esteja aparecendo na base, significa que ele está na base 10, ou seja, numa base decimal. Agora nós vamos trabalhar com a operação de logaritmos. E sim voltar naquilo que nós começamos, que é a nossa definição. Nós temos que o log de b na base a é igual a x. E com isso nós temos que a base elevada a x é igual a b. E é desse jeito que nós vamos resolver esse primeiro exemplo aqui. Então, para o nosso exemplo, nós temos log de 16 na base 2. E aí, como que a gente resolve essa questão, Gente, é bem simples e é assim que vai funcionar. Como eu quero saber o resultado, então aqui eu vou igualar a x. E aí, como que vai funcionar o processo aqui? Eu vou pegar esta minha base aqui, que é o 2, e aí eu vou empurrar esse x aqui, que é o meu logaritmo, como o meu expoente, como mostra aqui, a minha base a, e aqui eu tenho o resultado x. Eu vou pegar o a e vou elevar a x. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter, vou colocar aqui ao lado, tá legal? Eu vou ter 2 elevado a x, e aí eu vou igualar a quem? Ao logaritmando, que nesse caso aqui é o 16. Então eu tenho que 2x é igual a 16. E aí como a gente resolve isso,
Nós vimos em aulas anteriores como trabalhar com a função exponencial, e é exatamente nisso que caiu. Mas caso você tenha esquecido, eu vou estar deixando o link aqui no card e também no final desse vídeo. Então nós precisamos igualar a base aqui da potência. Nós temos aqui o 2 elevado a x, e aí nós temos que transformar esse número 16 também em 2. E aí como nós fazemos isso? Nós podemos fatorar o 16, né? Então eu vou pegar aqui o número 16, e vou fatorar. Então eu tenho 16, 16 dividido para 2 é igual a 8. 8 eu também consigo dividir pela 2, que vai me dar 4. 4 dividido pela 2, o resultado é 2. E 2 dividido para 2, deixa eu estender aqui, é igual a 1, certo? Ou seja, 16 é a mesma coisa que eu pegar esse número 2 e elevar ao expoente 4, porque eu tenho aqui 2, 2, 2, 2, 4 vezes. Então, voltando lá em cima, né, eu tenho que 2x é igual a 2 elevado à quarta. Como a base da potência está igual agora, eu posso cortar esta base com esta. E aí só vai me restar o x igual a 4. E aí eu tenho que log de 16 na base 2 é igual a 4. Então vamos para o segundo exemplo. Aqui para o nosso segundo exemplo, nós temos o log de 100. E quando nós temos o logaritmo sem uma base escrita, significa que nós temos esse logaritmo na base 10, certo? Ele é um logaritmo decimal. E como eu quero saber o resultado deste logaritmo, eu vou igualá-lo a x. Assim, o que eu vou fazer? Eu vou empurrar esse x como o expoente da minha base, que é o 10. Né? Desta forma, nós vamos ter que 10 elevado a x, ele será igual ao meu logaritmando, que é o 100. Então, vamos reescrever isso aqui. Vou colocar 10 elevado a x é igual a 100. E aí, para a gente resolver essa questão, nós não precisamos fatorar. Eu vou repetir aqui o meu 10 elevado a x. E como aqui é 100, 100 é um múltiplo de 10. Então, eu vou repetir o 10 e vou contar quantos zeros eu tenho aqui nesse valor. Então, eu tenho 1, 2, correto? Então, eu posso colocar 100 como 10 ao quadrado. A quantidade de zeros é o valor que eu vou colocar no meu expoente. E aí, como nossas bases já estão iguais, né? Temos aqui o 10 e aqui o 10, eu só vou trabalhar com o meu expoente. Então, meu x aqui é igual a 2. Certo? Então, nós temos que o log de 100, né? Na base 10, ou apenas log de 100, é igual a 2. Este é o nosso resultado. Vamos para mais um exemplo. Então, pessoal, agora para o nosso terceiro exemplo, nós temos uma situação um pouco diferente, né? Porque nós temos o log de 625 na base 5, tudo isso na base 2. Parece ser muito complicado, porque agora tem muito log, mas é simples de resolver. O que a gente precisa fazer para resolver esse caso aqui? Primeiro, nós vamos trabalhar com o que está dentro do parênteses, tá? O nosso logaritmando, né, será todo esse log aqui, o resultado desse log. Então, vamos lá. Nós temos aqui, log de 625 na base 5. Para a gente descobrir esse valor, nós vamos primeiro repetir isso aqui. Então, eu vou pegar log de 625 na base 5. E aí, nós vamos resolver isso. Né? Para a gente resolver, nós precisamos igualar a x, que é o resultado que a gente está procurando. E aí nós vamos fazer da maneira igual ao anterior. Eu vou pegar a minha base e vou empurrar esse meu x para ele virar o meu expoente e vou igualar ao meu logaritmando. Então, fazendo isso, eu vou ter 5 elevado a x, certo? 5 empurrou o x para cima. E isso aqui será igual a 625. Como nós vimos nas aulas de função exponencial, o que nós devemos fazer? Tentar colocar esse 625 na base 5. E para isso nós vamos fatorar. Né? Então, fatorando 625, nós vamos ter 625 não é divisível por 2 nem por 3, então nós vamos começar pelo 5. 625 dividido para 5 dá 125. 125 dividido para 5 dá 25. E 25 dividido para 5 é igual a 5.
continuando aqui, né? 5 dividido para 5 é igual a 1. Então, a gente finaliza a fatoração e nós temos aqui como resultado, né? 5 elevado à quarta. Então, eu vou trocar este 625 aqui por 5 elevado à quarta. Então, nós temos que 5x é igual a 5 à quarta. E como as bases são iguais, nós vamos ter que x é igual a 4. Ou seja, tudo isto aqui vale 4. Então, eu vou reescrever todo esse logaritmo aqui ao lado, para ficar mais simples a visualização. Então, agora nós temos, né, o log de 4 na base 2. E aí nós queremos saber quanto que vale esse log de 4 na base 2. Agora ficou muito mais fácil, né? Vou igualar isso aqui ao x. E aí o que nós fazemos? Pegamos a base, que agora é o 2. Vamos elevar ao x e igualar isso ao logaritmando, que aqui é o 4. Então nós teremos que 2 elevado a x é igual a 4. Né? Agora nós vamos colocar na mesma base e nós sabemos, né, que 4 é igual a 2 elevado ao quadrado. Então, 2x é igual a 2 ao quadrado. Assim temos que x é igual a 2. Então, nós temos que o log de 4 na base 2 é igual a 2. Então, com esse exemplo, a gente conclui a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Se sim, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para os seus amigos. Valeu, galera! Até a próxima aula. Tchau, tchau!